Bom dia! Bom dia. Quem não me conhece, meu nome é Sheila Dalla Piccola, sou terapeuta integral e estou aqui para conversar com a doutora Suelen hoje. E eu sou Suelen, psiquiatra, trabalho de uma maneira integrativa, um pouco diferente. Eu tenho uma maneira, o olhar não só para medicação na psiquiatria. Gosto bastante. Doutora Suelen, por onde vamos começar essa conversa? O Bom, que a gente podia começar explicando um pouquinho, né? Eu tive muitas perguntas durante a semana. A gente me perguntou mesmo assim, o que que é dependência emocional? O que que você está falando? Então, eu acho que a gente poderia começar explicando um pouquinho, né, sobre o que que é dependência emocional, o que exatamente, né, o que nós estamos falando. sim. Sabe que antes da gente começar sobre isso, Sheila, eu acho interessante a gente colocar também por que a gente está falando sobre isso, né? A gente estava acompanhando a mídia, né? E aí o povo falando sobre narcisismo, narcisismo. Eu fui tentar entender, eu falei, mas por que estão falando sobre isso direto, né? E aí quando a gente foi ver, tem muito a ver com... Você viu a história como que fala? Do Johnny Depp, né? Pois é, Toda a história e tal. Então, assim, o contrário do narcisismo, de um sociopata, geralmente, por que a gente veio, né? E é legal a gente falar os nossos bastidores. Por que a gente decidiu falar sobre uma dependência emocional? Porque a gente estava vendo muito as pessoas se relacionarem com narcisistas, com psicopata, com uma relação difícil, um relacionamento abusivo. uhum, E aí, quando a gente começou a ver isso, existe o outro lado, né? De quem se relaciona. Eu sempre falo que nós somos viciados. Se é, tem, se o cara tá numa relação abusiva, é porque tem alguém que permite do outro lado, né? E foi essa conversa que a gente teve antes, né, para existir um lado, tem que existir o outro, né? dependente. Então, quando você olha dessa maneira para o narcisismo, para o depender, para essa relação, existe o outro lado, que é o dependente emocional. E quem que é esse dependente emocional? É aquela pessoa que entra no relacionamento e o outro começa a mandar. É aquela pessoa que começa a não conseguir tomar decisões sozinhas, que faz tudo pelo outro, que precisa assim para se reafirmar, para ficar seguro dentro da relação. O outro vai falando assim, não, vai ser assim. Ah, então beleza, vai ser assim. Que começa a ter uma, tipo assim, e aí a pessoa começa a num primeiro momento fazer tudo por ela, e ela fala assim, mas não, e se ele me abandonar? Ou se ela me abandonar? Porque a maioria das pessoas acham que só existem homens narcisistas, homens psicopatas, e só sempre o homem que é o maldoso. Claro que não. Cansei de pegar relações onde o homem sofria esse abuso. O homem também É, sofre, o homem chora. O homem também é o dependente emocional e não consegue. Sabe quando as pessoas chegam assim para mim e falam assim: eu não sei o que acontece, ele me faz mal e eu não consigo largar dele. É muito forte essa fala. é algo tão sério que leva, tem gente que se suicida por não suportar aquela dor, não consegue trabalhar com a rejeição, né, com o abandono, com a traição, que é uma das características, né, fortes da pessoa que tem independência. Então, ela não consegue trabalhar com aquilo dali, com essas emoções, e acaba até se matando mesmo, ou entra numa depressão tão forte, né, num cárcere, porque é o que ela vive naquele cárcere privado, né? Das emoções. Você sabe que assim, eu não vejo às vezes o dependente emocional tentando se matar. Eu acho que é pior é uma morte em vida, sabe? É uma Porque morte. ele não consegue buscar, ainda bem, né? Não vai buscar o suicídio como uma finalização, uma resolução, mas ela para de viver, para de se sentir viva, para de fazer as coisas por ela, para de acreditar, para de tomar os sonhos, decisões. Ah, não, vou viver só para essa pessoa, vou fazer tudo em função dessa pessoa. E é aquele medo irreal, chega a ser um medo irreal, tão grande assim, de ser abandonado. E a pessoa vai perdendo essa identidade, vai perdendo quem ela é, vai perdendo tudo, sabe? É, e, bom,
Vamos falando sobre as características, né? Eu acho que a gente tem vários casos que a gente pode trazer aqui, né, Sim. verídicos. Bom, eu tenho pacientes, tem gente que eu atendo que, assim, a primeira coisa é fazer ela entender de que ela sofre de um distúrbio, né? De um distúrbio que é a dependência emocional. E muitas delas, esse distúrbio de prioridade, né? E elas têm dificuldade para entender isso. Não, mas é sempre o outro, né? É sempre o outro. Ela está sempre tão envolvida com o outro que tem gente que às vezes leva meses para entender. Não, peraí, acho que você tem razão. E aí é quase um choque de realidade quando elas, né, eu trabalho muito com mulheres, eu falando elas porque eu trabalho mais com mulheres. Quando Mas elas entendem. Sheila, eu preciso te cortar, porque assim, às vezes, sabe o que eu percebo? Ele nem acha que é o outro. A pessoa que tem dependência emocional tem a autoestima tão baixa que ela fala assim, não, mas ele é querido, ele é legal, é a minha culpa. Eu não sei o que eu faço de errado. Porque como o outro mina tanto a pessoa, ela fala assim, não, é minha culpa, eu não sei o que eu tô errando, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. E se sente culpado, não consegue nem ver a culpa do outro ainda, nem ver. Aí quando a gente começa a mostrar assim, viu, você tá vendo, né, que ele não tá sendo bacana com você, ou ela não tá te respeitando, ou não tá sendo legal. Aí a pessoa começa a falar assim, não, mas é minha culpa, eu não fui legal, eu não fiz isso. E continua, a sensação do abandono é tão irreal ali e tal. Então, continua assim, ainda se achando culpado. E aí, quando você começa a dar pra ela ainda fica na dúvida, né? É É muito verdade. Ela fala assim, não, é porque eu fiz alguma coisa errada. Ele traiu, né? Ele saiu, ele foi morar com outra. Não, mas eu devo ter feito alguma coisa errada. Mas o que será que ela tem melhor do que eu? Olha, você foi usada nessa relação. É assim mesmo. Quando ele acaba de usar você, ele vai passar para outra. E ele vai usar aquela outra pessoa e depois ele vai passar para outra, porque isso já é uma característica do narcisista. Ela não consegue entender. Aí ela fica assim, não, mas como é que será que ele está? Ele deve estar sentindo a minha falta, não está? Né? assim. E ela fica assim, por isso de que é a coisa do outro que eu falei, é assim, né? Então, assim, essa característica do dependente. Bom, mas o dependente emocional, eu queria também botar essa colocação. Tem vários tipos de dependência emocional, né? Tem aquele que se priva totalmente e tem aquele que se priva parcial, né? Mas não deixa de ser uma privação. Sim. Então, bom, vamos começar aqui. Eu andei estudando uma psicóloga, a doutora Vanessa, deixa eu pegar o sobrenome dela aqui, Sesnick, e ela fez uma colocação legal de uma divisão de dependência emocional que ela fala como o cuidador, o campeão, o bonzinho, o culpado e o coitadinho. Você já ouviu essas colocações? Não, vamos lá. É, então, ela faz essa divisão. Eu achei bem interessante. Ela disse que com mais de 1.000 pacientes que ela atendeu, ela achou essas características, né? Ela fez essa meio divisão Sim, da dependência emocional. Eu achei muito interessante, mas todas elas levam a mesma coisa, né? O outro em primeiro lugar. Eu gostei dessa divisão que ela falou, né, da colocação, mas todas indo para o mesmo lugar. sim. Eu vou perguntar uma coisa para você. Como que você vê, como você trata a pessoa com dependência emocional na psiquiatria? É que eu sou terapeuta também, né? E eu tenho, a maneira de eu olhar assim é muito integral. Então, não dá para falar, psiquiatria hoje em dia é só remédio, de jeito nenhum. Eu sempre falo que o remédio às vezes trata o pico do iceberg e depois a gente tem que tratar tudo real. Mas o dependente emocional, eu falo que no primeiro momento a gente tem que trazer o paciente no colo, sabe? Porque ele nem tem noção, ele tá num sofrimento, ele não tem noção disso. Então, primeiro,
Em vez de... Muitas pessoas falam assim, mas meu Deus, porque fora, os amigos e tal, quem tá perto fala assim, como que você tá deixando ele fazer isso pra você? Como você... E a pessoa, o narcisista, o psicopata, ele vai afastando dos amigos, vai afastando de todo mundo. Então, num primeiro momento, você tem que deixar... trazer a confiança, né, para o paciente. E é isso que eu trago. Eu falo assim, aqui eu posso cuidar de você, entendeu? Eu tô aqui com você, eu te entendo. Porque é mais forte que eles. Não tem como eles às vezes eles falam assim, poxa, mas eu não consigo sair disso. É verdade. Se eles conseguissem sair, eles já É, teriam saído. Mas eles não conseguem, porque tem os vícios emocionais, tem a história deles de criança, tem toda uma coisa por trás para se tratar, entendeu? Então, para você fazendo esse fortalecimento, e sim, aí precisa muita psicoterapia mesmo. Aí, quando você começa a trabalhar e fortalecer essa pessoa, o negócio vai. Mas o segredo é trazer a autoestima de volta, e trazendo a essência, resgatando quem você é, fazendo a pessoa se olhar, se enxergar num primeiro momento, porque aí depois você olha para esse relacionamento. Primeiro você resgata quem essa pessoa é, porque ela se perdeu tanto que ela nem lembra, às vezes, quem é ela, quem é a identidade dela, né? eu lembro que tive uma pessoa que eu estava tratando e ela estava com tudo pronto, né? As malas todas para largar. Era um relacionamento assim extremamente abusivo. Sim. E aí ela virou para mim e falou assim: mas Sheila, eu acho que eu vou esperar só mais um pouquinho. Aí eu vou esperar ele ser mais uma vez agressivo comigo. E aí eu saio, eu falei: não, fulana, não, você não vai esperar mais uma agressão para você sair. Assim, a gente vê isso na prática, quão absurdo é a dependência emocional. E eu tenho uma outra que ela volta, né? Quando ela se liberta, aí ela Às vai, vezes. agora eu tô bem. Aí ele procura, que eles fazem, né? O narcisista tem a coisa do bonzinho, né? Eu mudei, agora vai ser diferente. E o dependente, ele acredita, porque ele vive, né, naquela dependência do abuso, quase. E, e aí ela volta. E agora ela volta, e aí ela se culpa, porque ela voltou, ela já está afastada dos amigos, a família está apavorada com ela, né? E já não sabe mais o que fazer, não tem como se intrometer mais, né? No trabalho, todo mundo já está alerta, porque esse cara já agrediu tantas vezes, né? Tanto de que ela botou até uma proteção, né? Contra ele. E aí ela está falando, agora, Sheila, eu preciso sair. E aí foi a hora que, né, ela falou assim, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso sair. Mas, Sheila, essas Então, horas eu vejo como se fosse uma dependência de droga. É é mais. isso mesmo. Então, assim, quando eles falam assim, eles têm muita vergonha. Eu vejo com amigas, eu vejo com pacientes. Quando eles estão num relacionamento abusivo desse jeito, e tem essa dependência, eles têm vergonha de olhar pra você e falar assim, putz, de novo eu recaí, não vou contar. Então, assim, É, eu sou a pessoa que eles veem. E eu fico feliz com isso. Porque, assim, é. é a pessoa que fala assim, eu tô com vergonha de você, mas tô aqui. Tipo, me escuta pela 10ª vez, eu tô fazendo isso de volta, mas eu não tenho pra quem falar, eu tenho vergonha dos meus amigos, tenho vergonha de todo mundo que já sabe que ele tá fazendo de novo a mesma coisa. Então, assim, eles precisam de acolhimento e é muito forte. Então, se precisar recair 10 vezes, ok, mas eles vão perdendo os amigos, porque todo mundo vai perdendo. É igual dependência química mesmo, sabe? A É, dependência, assim, as pessoas vão desistindo da pessoa e não tem, chega uma hora que ele não tem mais para quem recorrer. A dependência emocional, ela é igual, ela é muito parecida. e aquela coisa assim, não, mas tem hora que ela fala para mim assim, mas eu acho que ele nem é tão ruim assim, não. Eu É, acho que não não, Aí às vezes eu vou dando uma explicação, ela fala assim, não, mas isso não se enquadra nele. Então, ela está sempre arrumando uma desculpa. Mas eu acho que é bom a gente deixar claro também que a dependência emocional não é só em relacionamento, né, conjugal ou relacionamentos íntimos, que existe também aquela mãe então, dependente do filho, que existe a dependência de cuidar dos pais, né?
a dependência de cuidar dos irmãos, aquela que assume, né, o mundo, né? Sim, A dependência dos amigos, ela tá a dependente emocional, ela está sempre dependendo de uma opinião alheia. Então é bom a gente também deixar claro, mas se a gente focando mais nos relacionamentos, o que é bem, né, o que eu atendo, né, que é os meus atendimentos, uhum. é quase todo mundo igual. Quase todo mundo igual. A mesma dificuldade para sair. Primeiro é para enxergar, né, doutora? É que assim, eu brinco que toda história, toda boa história termina numa boa história de amor, entendeu? Tudo termina em amor. Então, mas é exatamente isso. A dependência, porque assim, é você, né? É a sua essência. Se você tem isso, se você tem essa dificuldade, se você precisa sempre dar opinião alheia, você vai fazer isso com o seu chefe, vai fazer isso no relacionamento com os seus pais, vai fazer com seus amigos. E aí você não consegue entender porque todo mundo parece que abusa de você. Porque você se tornou uma presa fácil para ser abusada. É difícil, é duro isso. Mas, Bom, enfim. temos aqui o pessoal falando que às vezes não tem força para sair. E é isso mesmo. A pessoa se coloca numa situação, ela está numa situação e ela começa a ver, como diz, numa bitola, né? Uma coisa só na frente. Ela não consegue enxergar que existem saídas, sim, que ela vai sobreviver, né? Que ela não precisa daquele ser humano ali para, né, necessariamente para viver. Ela Sim. consegue viver bem, mas naquele momento ela não consegue enxergar. Aí começam umas desculpas. Às vezes a pessoa realmente não tem dinheiro, né? Às vezes não tem dinheiro, não tem outro lugar para morar e começa a achar os obstáculos que mantêm ela naquela relação. Mas pior do que isso, doutora Suelen, Hum. é a, a, sai desse relacionamento e entra em outro, né? Aí o que eu sempre falo, né? Você tem que entender que o problema tá em ti, né? E aí a autorresponsabilidade vem com tudo. Se você não assumir que o problema está em você, você primeiro se curar, primeiro se tratar, primeiro buscar esse amor próprio, antes de você amar outra pessoa, você precisa se amar, né? Então, enquanto você não buscar esse amor próprio e aí depois você tá inteira para um relacionamento, senão sim, você vai repetir um padrão o resto da sua vida. Tá, nós temos aqui, ó. Eu acredito que a dependência emocional vem junto com a chantagem emocional, dificultando ainda mais sair disso. Então, o que a gente, na verdade, não é uma chantagem emocional, é uma manipulação, né? É. Porque a pessoa, se ele tem a característica nela, de personagem, ele tem é um narcisista ou um psicopata, ou um perverso, ele é um manipulador. E ele Mas sabe exatamente a fraqueza, né? A fraqueza do dependente emocional. Ele sabe exatamente, porque ele é leike, né? Ai, falei em inglês. Ele é privado assim, de empatia. E geralmente o dependente emocional, o que ele mais tem é compaixão e empatia. Então, nessa coisa de colocar no lugar do outro, ele sabe exatamente onde está a ferida, onde pegar naquela, né, o calcanhar de Aquiles do dependente emocional. Por isso que é tão difícil. sim, eu vi uma pergunta ali, eles colocaram assim, duas pessoas codependentes podem ter essa relação? Você sabe que é difícil? Eu acho mais difícil. Por quê? Porque assim, um precisa bater e o outro precisa apanhar. Eu quero trazer uma situação aqui para vocês pensarem. Por exemplo, assim, tem muita gente que tem a dependência emocional e se coloca numa posição de vítima. Porque é uma Exato. vítima. É uma vítima. Só que precisa entender que se você tiver num relacionamento saudável, se você encontrar uma pessoa boa, bacana, que não tem esse perfil de sociopata, não tem perfil de narcisista, que não tem perfil de te judiar, de te abusar, você precisa entender que como isso está dentro de você, lá da sua criação, da sua infância, de como você aprendeu a ser na vida, você vai começar a criar situações. É estranho isso, mas é bem maluco. Mas é assim que acontece. Você começa a criar situações para aquela pessoa te bater, para aquela pessoa te machucar, para aquela pessoa não ser bacana com você. É você, o dependente, que começa a criar isso. E se a pessoa é saudável, se a pessoa não quer bater, não quer te machucar, ela vai pular fora desse relacionamento. Por isso que, às vezes, alguns dependentes encontram pessoas bacanas e não ficam nesses relacionamentos. Eles se relacionam
relacionam sempre com os abusivos, porque só o abusivo dá conta da demanda. Você precisa entender que é como se você tivesse um imã atraindo pessoas ruins para você. Então é muito forte isso. E você fala assim, puta, que droga! Eu tô atraindo pessoa ruim pra minha vida? Tô atraindo pessoa ruim pra minha vida. Enquanto você não se curar, enquanto você não olhar e falar assim, putz, chega disso. E é contigo, é o seu basta. E você vive o que você tolera, né? Como diz o Paulo Vieira, eu adoro quando ele fala isso. Porque quando É verdade. é isso de verdade, vai chegar uma hora que você precisa dar o basta na sua vida. Você precisa falar assim, cara, isso daqui não dá mais. E aí vai se amar e se cuidar de verdade. Você pode não saber como fazer, mas procura um terapeuta, procura alguém que pode te ajudar, entendeu? E você não precisa saber, você só precisa querer. Só precisa falar assim, daqui eu não quero mais. E aí procura ajuda. É, eu vejo que é lógico, né? É um querer, é o que eu quero mudar, mas não é tão fácil assim. Não, Eu claro falo, que não. marido, Hein? né? É, Hein? é único, né? E eu falo às vezes, eu tenho um mapa aqui para vocês, eu tenho um mapa aqui na mão, mas quem vai trilhar é você. Então, esse mapa, tem gente que com 3 meses está liberto. Tem gente que leva um ano. Tem E tá gente tudo que bem. mais, tem gente que desiste no meio do caminho. Não precisa ter um tempo correto, existe o teu tempo, vai no seu tempo. E assim, por isso que tá ali o nosso papel, né? Da gente tá ali do lado da pessoa. Ah, caiu mais uma vez? Ok, vamos lá, vamos trabalhar mais um pouquinho, até que chega uma hora que sai. O que eu vejo muito hoje, né, principalmente na internet, é como se houvesse uma fórmula. Quando a gente fala de dependência emocional, coloca como se houvesse uma fórmula. Olha, gente, eu estou aqui e eu vou te ensinar a dizer não, eu vou te ensinar a se livrar das opiniões, né, alheias, eu vou te ajudar a sair desse relacionamento abusivo. Eu estou aqui como se houvesse uma fórmula, assim, olha, é só você querer. Mais nada. Não é assim. Claro que não. A vida, Não é. Então, né? Que quando eu seria. estou trabalhando com alguém, eu falo, olha só, vamos fazer um plano, né? E vamos dar um tempo para as coisas acontecerem no seu ritmo. Sim. Porque não adianta, né? Entende? Eu um dia cheguei para uma pessoa que ela sofre abusos seríssimos, né, do companheiro, e aí eu falei para ela assim, então, vamos fazer o seguinte: você está cansada desse abuso, não está? Ela falou: tô, eu não aguento mais, eu não suporto. Aí eu falei: então, vai lá, pega as suas coisas e pode ficar aqui na minha casa. Você tem um abrigo aqui, você não vai ficar na rua, você tem um lugar para ficar. E aí ela fala: não, mas não pode ser assim. Calma, não é tão ruim assim. Né? Aí eu falei: era isso que eu imaginava. Eu era assim, era isso que eu imaginava. Sim. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Ok, relacionamento saudável após o abusivo é aprendizado constante. O relacionamento só vai ser saudável depois do relacionamento abusivo se você aprender uma palavrinha mágica, né? Amor próprio. Se você criar amor próprio. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava passando por um problema sério em relacionamento, alguém falou, a minha psicóloga falou isso, amor Hum. próprio. A minha primeira reação foi procurar no dicionário. Eu falei, o que é isso? É lindo, né? O que é isso? Então, É. assim, eu não entendia naquela época, eu acredito que muitas mulheres hoje ainda têm muita dificuldade para entender isso, né? Uhum. Essa, essa dependência, né? O que é ser dependente emocional? É ficar assim completamente arrasado, né? Arrasado numa separação. Aí você acha que você não consegue lidar com aquele abandono, né? Com a sensação de rejeição. Mas, doutora Suela, vamos falar de onde começa isso? Ah, é que depende, né? É muito individual, mas sempre tá lá na infância, não adianta. Bom, Sempre. às vezes
essa criança, eu estudo o Sambor Firenze. Já ouviu falar esse doutor? Não. Ele fala muito sobre a comunicação entre adultos e crianças, a confusão da linguagem entre adultos e crianças. Então, às vezes, criança, o adulto não sabe, né, se expressar, ou aquela vivência de conflitos dentro de casa, cria na criança, muitas vezes, um amadurecimento precoce ou uma responsabilidade a mais que não era dela, né, de proteger, às vezes, a mãe, né, ou sustentar aquela família, né? Se eu estiver errado, você fala aí, né? Pode. Sustentar aquela família. Nesse amadurecimento precoce, né, lá na infância, é onde nós criamos essa dependência emocional. Essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto, e ele continua se achando responsável. A única forma de que ele achou de amar, né, de conhecer ali, de se comunicar com os pais deles, às vezes é cuidando. Porque ele já Eu acho foi acostumado a essa responsabilidade muito cedo, né? que É uma delas. eu ia falar, não dá para generalizar, porque assim, eu adoro esse negócio do tratamento individualizado, tem várias, mas assim, uma coisa que pode ter muito em comum em todos eles é assim, pensa assim, se eu sou dependente e estou me envolvendo com é um relacionamento abusivo, geralmente, né? Então você, de alguma maneira, você vivenciou um abuso lá na sua infância. Tá? E aí, por pai, ou por mãe, ou por algum cuidador. Não sempre, quando a gente fala tá na infância, não necessariamente os nossos pais são culpados por tudo. Capaz, eu quero culpar pai e mãe por tudo aqui, eu já passei dessa fase, já culpei meus pais, mas a gente passa dessa fase. A questão não é essa. Às vezes pode ser um cuidador, pode ser um professor, pode ser alguém que teve algum fator importante na sua vida. Só que e teve história de abuso, relacionamento abusivo. Não necessariamente, quando a gente fala, vamos cuidar com isso aqui, que quando a gente fala em abuso na infância, a pessoa geralmente liga ao abuso sexual, por exemplo. É, Não. Às é, vezes é emocional. E assim, a gente tem, quando a gente olha para nossa infância, às vezes é o que eu sinto, não necessariamente é o que eu vivi. Porque quando a gente trabalha aqui, quando a gente cresce, né, no adulto, nas emoções, é tudo como eu me senti na minha infância, como eu me senti numa determinada situação onde eu vivenciei um trauma, não o que aconteceu de verdade. E quando a gente trabalha o que aconteceu de verdade, a gente ressignifica tudo isso na vida da pessoa, fica muito mais leve, né? Mais tranquilo. Então, assim, a história de alguma vivência abusiva na infância é mais comum. Isso é mais comum numa relação quando alguém tem dependência. Aí podem se identificar. que às vezes não é o que a criança criou naquele momento. Então, às vezes, a criança tá, que quebra um copo e a mãe vem que já está com problema com o pai, está furiosa com outros problemas e vem e bate nessa criança. Ela começa a carregar essa sensação de culpa, culpa. E aí ela começa a pensar, eu sou culpada por essas brigas no relacionamento. Tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver com ela. Ela criou aquela sensação de culpa e passa a carregar. Então, assim, existem realmente vários fatores, né? Essa é uma delas. Eu ia Necessariamente com o pai e com a mãe, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o tio, que a gente não sabe com quem essa pessoa foi criada, né? Essa sensação de abandono, né, também, e de responsabilidades, às vezes, que a pessoa tomou sem... outro exemplo é de pais que têm muitos filhos e que o mais velho ali, por exemplo, tem que tomar conta de todo mundo, né? Ele é acostumado ao quê? A cuidar de todo mundo. E o pai é alcoólatra, né? Chega em casa e bate nele ainda. sim. Alcoolista, desculpa. E agora eu vou Sim. contar. Não, não tem. Pode o termo. A gente usa, a gente está falando com gente aqui, né? E não precisa usar termo técnico correto. Menos. Mas isso que eu acho, assim, ó, a gente tá aqui culpando os pais, né? Coitados. E assim, se é mãe também.
Então, assim, quando a gente olha para isso, Sheila, eu gosto de avaliar como um global, mas assim, se tem uma coisa que eu aprendi, é que eu vou errar com meu filho também. Por melhor amor, a intenção que eu tenho, eu vou errar. Então, ele que, assim, quando ele crescer, ele vai ter que aprender a se virar com isso. E os nossos pais, eles deram o melhor, entendeu? Eles deram o que eles tinham. E foi isso que a gente teve. Tá tudo bem. Não é a intenção. Quando a gente olha para o passado aqui, falando que tá lá na infância, em alguma situação que tu viveu, o objetivo não é, ai, vamos culpar o meu pai, a minha mãe por isso. Claro que não. É para resolver o que você trouxe de memória daquela época dentro de você. Porque assim, é tu que tá com a dor, você que tá sofrendo, você que vai ter que viver com isso aí, meu filho. Então, quando você resolve dentro de você, o seu mundo melhora, a sua relação com seus pais melhora, tudo fica mais tranquilo. E é esse o objetivo e o foco. Ó, só para constar, a minha mãe está no outro quarto aqui. Já que eu estou no Brasil, ela está participando indiretamente. Mas é muito interessante que mulheres, né, que procuram também a figura do pai em seus parceiros. E homens também que procuram a figura da mãe em seus parceiros. Eu sei que você não quer culpar o pai e a mãe, mas Rapaz, muito do que a gente. É, e é engraçado que tem gente que eu atendo que eles não tiveram a convivência com os pais, mas sabem como o pai é e trazem essa característica do pai, né, e sim, da mãe para o relacionamento. sim. Você sabe, assim, eu sei que meu pai é assim, eu nunca convivi com ele. É Aí ela padrão. começa a falar do banheiro, e aí eu vejo, né? Eu falei assim, peraí, então vamos, Mas né? sabe o que eu gosto de pensar nisso? É uma repetição de padrão de sentimento. Eu tô Uhum. buscando o sentimento que eu tive lá na infância. De alguma maneira eu aprendi a receber amor desse jeito, então eu quero continuar recebendo esse sentimento. Foi assim que eu aprendi. Então eu só vou repetir o que eu aprendi. A partir do momento que você se cuida, se trata, você ressignifica isso na sua vida, você aprende a buscar da maneira saudável para ti. É só isso. Então não é que eu estou buscando o meu pai, buscando a minha mãe numa relação. Isso é bem psicanalítico, né? Eu estou buscando aquele sentimento que eu vivi com meu pai, que eu me senti amada por ele, seja uma relação abusiva ou não, e agora eu preciso repetir esse padrão de sentimento, entendeu? É o sentimento que a gente busca. Na verdade, a gente está buscando amor. O dependente, ele está buscando, poxa, eu quero ser amado. Como eu aprendi a ser amado? Alguém judiando de mim, então alguém abusando de mim, alguém me sentindo desvalorizada, pequena, com baixa autoestima. Então eu vou buscar isso ao longo da minha vida, né? Eu concordo. E qual o primeiro passo que você dá com uma pessoa que te procura para começar a sair dessa dependência emocional? Oi, repete, que É, falhou. você deu uma falhada. Qual é o primeiro passo que você dá com essa pessoa, né, para sair da dependência emocional? Eu mostro para ela que eu entendo ela. Eu não julgo. Eu não julgo. Acho que esse é o primeiro passo de todos. Consigo entender que ela tá ali, que é mais forte do que ela, o que ela tá fazendo, e que eu posso sim ajudar ela, mas primeiro eu não julgo. Primeiro eu acolho. Eu a acolho. Eu falo, eu te entendo, eu sei porque você tá aí, sei que você é mais forte do que você não gostaria de estar aí, mas a gente pode ir encontrando um caminho para sair disso. Você vê conexão entre dependência emocional e ansiedade? Talvez mais depressão, né? Porque É. assim, perdendo a sua identidade, você vai perdendo sua cor, seu brilho, né? Vai perdendo os... Aí é talvez mais uma depressão, quem sabe? Em algum momento você faz a intervenção de medicamento com as suas pacientes? Tem algum momento que. Sim. Geralmente eu começo com medicamento, porque assim, as pessoas não curtem psiquiatra, né? Então quando chegam para mim, eu falo que já chega encacado. Já chega a maioria das vezes. Então, qual é a minha ideia de remédio? Eu também não curto remédio, mas remédio salva a vida, né? Eu sou médica. Então, como eu olho para a medicação nesse momento? A gente é como assim, tu quebrou a perna.
No primeiro momento, você não tem que usar uma bengala ali, uma prótese, alguma coisa, para ir fazendo fisioterapia, arrumando e tudo, para daqui a pouco voltar a andar, correr e virar um triatlo que você era. Aqui eu considero da mesma maneira. A medicação, ela traz um alívio tão grande. É como se fosse uma bengala que a gente tem que usar por um tempo. Aí a gente vai tratando o que realmente precisa ser tratado, mudando estilo de vida, fazendo psicoterapia, mudando o mindset, a mentalidade mesmo, né? Para ir ressurgindo e buscando essa sua essência. Quando você vai se resgatando, você decola. Aí daqui a pouco fica tranquilo, largar a medicação, porque o seu organismo não precisa mais dela, porque você aprendeu a viver de outra maneira, aprendeu a pensar de outra maneira. É excelente. Eu tenho pessoas que falam para mim assim, Sheila, mas eu acordam tomando calmante. O remédio para dormir. E quando ela se vê muito pressionada, né, pelo companheiro, aí ela toma um monte de remédio e quer dormir um sono, É né, que assim, profundo. o jeito que eu tratamento é um pouco mais difícil, porque eu gosto de tratar de verdade, né? E para você tratar isso, para você olhar para isso, você tem que ter coragem para acessar a sua dor. Porque aí tem muita gente que vai num psiquiatra para tomar remédio, porque o remédio amortece, né? Ai, tá bom aqui de qualquer jeito. E aí é a dor no mundo, né? Todo mundo vai vivendo só por viver e acha que tá tudo certo. E aí vem o meu jargão que eu uso muito, que é eu mereço mais que o normal. Quando você percebe que viver desse jeito, na normalidade, como todo mundo, ter esse comercial de margarina falso, ter essa coisa que é chato pra caramba, é muito chato viver assim. Quando você descobre que você merece viver você mesmo, viver sua essência, ser feliz de verdade, trazer cor, vida com um sentido mesmo pra sua vida, aí você fica imparável, entendeu? É isso que eu adoro, sou apaixonada. Falo muito com elas, é isso, fuja da fuga, né? Porque beber, né, dormir por dias, isso aí é só fuga. Você só está adiando uma situação de que você vai ter que encarar em algum momento. Porque Sim. o remédio que te fez dormir aí por 2 dias não vai resolver seu problema. Um momento você vai ter que se encarar e falar, não, peraí, eu sou melhor do que isso. Remédio Né? é só coadjuvante ali. Ele faz parte do... Ajuda, salva vidas. Muitas vezes, dependendo do paciente, chega numa depressão fortíssima, uma ansiedade que está limitando. Quando que o remédio entra? Quando está limitando a sua vida. Quando você não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, não consegue dormir direito, você não consegue viver mais ou tá num risco de suicídio, com certeza isso daí vai salvar a sua vida. Por que não usar remédio? Acho que se de alguma maneira... Aí vou para Deus, né? Que Deus permitiu que existisse o remédio, vamos usar ele a nosso favor e não contra, sabe? Não precisa brigar com o remédio, só precisa trazer para funcionalidade. Não ficar dopado, não ficar anestesiado, ficar funcional, você voltar a funcionar, ter uma vida um pouco mais tranquila e normal. Essa é a função. Eu tenho uma pessoa que, quando ela entra assim, nos extremos, eu falo assim, peraí, você já ligou para sua psiquiatra? Aí ela fala, falando, porque você tem uma medicação, né? Em casos extremos, aí você, primeira coisa que você tem que fazer ali é ligar para o seu psiquiatra. E aí você vai seguir com a terapia, né? Resolve, daí você volta aqui, porque eu devolvo inteirinho, né? A terapia, você não tem noção. A medicação, ela melhora o insight, né? A capacidade de tomar decisão. É como se clareasse tudo na sua frente, sabe? Como se tivesse enxergando um monte de neblina sem medicação e, de repente, clareia tudo. É muito bacana. Então, a terapia flui muito mais rápido quando a gente coloca, às vezes, a medicação. Em algumas situações, né? Quando bem indicado, quando necessário. Não é para todo mundo. É engraçado que eu tenho uma das pessoas que eu atendo que ela fala que o companheiro obriga ela a mentir, porque ele cria umas fantasias lá, né, de que ele tem isso, que ele é muito rico, né? Ele é muito rico e ela diz que acuada por aquela situação, então fica concordando com ele, né, dizendo que tudo que ele diz lá é verdade, né? E aí, e ela se sente muito mal com aquilo, porque ela falou, olha, eu sou muito honesta, mas Sim. eu vivo nessa situação e eu sou obrigada a mentir. Inclusive, mentir de que ele me sustenta. Sim. Né? E ao contrário a situação.
E a sim, situação é o contrário. Então, assim, esses extremos, né? E aí ela vai para bebida, né? sim, E aí ela bebe muito porque ela fica anestesiada por algumas horas. sim. Então, É, assim, mas eu nas dependências de álcool, de droga, paciente que vem, chega e fala, ah, eu tô usando maconha direto, tô usando álcool direto. Você sabe que num primeiro momento, na primeira consulta, eu nem vou no tratamento do álcool especificamente ou da maconha. Primeiro eu vou resolver a depressão e a ansiedade que a pessoa tá. Porque ele tá usando o álcool e a maconha, às vezes, como um remédio. Então, a partir do momento que eu dou o remédio correto, um remédio mais saudável, que não faça tão mal naquele nível que a pessoa tá usando, fica muito mais fácil lidar com o álcool, com a maconha em excesso, o uso abusivo que tá tendo, sabe? é a fuga, né, que a gente falou, né? É a fuga. Então, vai para droga, vai para o álcool. É fácil a gente falar assim, ah, o dependente emocional. Cara, sei lá, tu já deve ter tido fuga uma vez na vida, eu já tive fuga com certeza em alguns momentos. É difícil a gente lidar com as situações que vão acontecendo, entendeu? E até você se dar conta, você trabalhar, você ter coragem para enfrentar aquilo, vai um tempinho. E faz parte da nossa humanidade, né? É por isso que a gente é um ser humaninho lindo e que É, sofre, gente. é, é como diz, né, a psicanálise, não existe uma fórmula mágica, né? Cada indivíduo é um ser único, né? Então, Por quando isso, a gente começa a enxergar assim, porque a gente também fica enxergando o outro como um ser único. Você enxerga também você como um ser único. Essa é a única oportunidade que você tem. claro que É sim, agora, claro né? que É possível mudar? É possível, sim. Claro que é possível. Quando eu comecei a estudar sobre dependência emocional, a ideia de que eu tinha que era algo incurável. Lá no começo dos meus estudos, eu achava assim, não. não tem jeito, né? E hoje eu vejo que sim, que tem jeito, né? Não é algo Eu acho que fácil, porque depende muito, tem uma mudança. É como você falou do mindset, é uma mudança muito grande. E as pessoas começam a perceber essa mudança quando você começa a dizer não. sim. Mas Tudo você sabe, começa pelo. eu falo que eu sou muito brasileira nessas horas em tratamento, que eu não desisto nunca. Eu acho que a gente só deixa de mudar depois que a gente está morto, morto e enterrado. Até lá, a gente pode continuar mudando se a gente quiser. Então, vamos embora. Para mim não existe impossível, não. Você sabe que esses dias ainda eu brincando, eu lembro que eu era muito nerd, né? Quando eu era mais novinha na escola, eu ia muito bem em matemática. Tirava 10, 10, 10. Aí teve uma vez lá que eu fui mal pra caramba e tirei um 9, 8 e chorei, porque eu tirei aquela nota. Era ridículo. Hoje em dia eu falo assim, ai, tadinha. E aí, você pode falar assim, tá, e o que, que a matemática tem a ver com a sua vida hoje em dia, Suelen? Tá, tu virou médica, psiquiatra, para que, que você precisa saber fazer conta? Só que, olha que interessante, a minha habilidade que eu desenvolvi na época para resolver problema rápido, prático e objetivo, eu trouxe muito para psiquiatria. Então, não tenho medo de problema, não, Sheila. Não tenho. Tu pode vir com o tamanho do problema que for, tu pode. E eu sempre vou achar uma solução. De forma, de preferência, a maioria das vezes, prático, rápido e objetivo. Então, assim, eu não tenho medo. Eu vou resolver. E olha que interessante essa correlação. E não, tudo não fala assim, ah, não, não tem. Tem solução, sim, tudo tem. Você acha que uma mulher pode ser uma mulher forte, de fibra, determinada em muitas coisas e, ao mesmo tempo, ser dependente emocional em seus relacionamentos? É que você pode usar, acho, porque aí você pode usar, por exemplo, a sua energia para o profissional para ser uma mulher forte, para o relacionamento ter a dependência emocional, é os vícios emocionais, né? Claro que pode, com certeza. E ela não é forte, né? Ela é. E não é, Uma criança, né? É uma né? criança, tem uma criança escondida, né? Nós temos. Eu adoro a minha criança, eu me divirto com ela. Por que Nós- eu falei isso? Porque a maioria das pessoas que né, estão em tratamento comigo nesse momento tem esse perfil. São mulheres extremamente determinadas, né, assim, gerentes, né, que têm gerência, que são donas do próprio negócio e se dão muito bem há anos, né, trabalhando sozinha, que fazem muito dinheiro,
que têm né, uma postura, tem uma postura, né, de trabalho muito boa e são dependentes. Né? Ah, mas E algumas até sustentam os digníssimos. Né? mas posso falar uma coisa? Eu tenho uma visão um pouco diferente dessas mulheres hoje em dia, sabe? Eu venho estudando muito essa relação em relacionamento. E eu acho que essas mulheres, elas não são tão fortes assim, e assim, vem muito da criação. Essas mulheres aí, elas foram criadas por aquelas mães feministas que queimaram sutiã, né, na rua. E eu lembro que eu cresci assim, a minha mãe falava assim, estuda para não depender de homem, entendeu? Então essas mulheres, elas foram criadas muito dessa maneira. E cadê a feminilidade dessas mulheres? E aí, quando a gente fala dessas aí, é isso que a gente precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E ser feminina não é ser submissa. É trazer a delicadeza, a pureza, a feminilidade mesmo para elas, entendeu? Essa é a parte bacana e dócil que a mulher precisa ter. Precisa. É gostoso ser mulher assim. Bom, falamos de tudo. Vamos dar algumas dicas aí para minimizar, né, a dependência emocional. Bom, eu fui dessas coisas, né, de regras, né, que não existe, realmente não existe esse livrinho. Eu li vários livros, aliás, e não existe, né? Inclusive tem um que fala assim, 8 passos para curar, né, a dependência emocional. Sim. Eu só não joguei no lixo, porque eu não jogo livro no lixo, mas assim, não é bem Tá assim. vendo, Não né? funciona! Não funciona! Não funciona. Mas eu acho que diminuir, né? Diminuir expectativas, né? Do que os outros pensam, né? Daquilo que os outros pensam. A sua expectativa do que os outros pensam de você é uma, né? Não viver muito na opinião, né, dos outros, né? Na vontade do desejo do outro, Sim, né? Eu tenho uma pessoa também que olha essa, eles têm um relacionamento de quase 30 anos. Então, ela não pode, né, sair com nenhuma amiga porque eles têm um acordo entre eles lá que ele também não pode sair com nenhum amigo. Então, eu acho que ele responde um pouquinho sobre a dependência emocional, né, de um do outro. Então, assim, eu não posso sair porque eu também não dou direito para ele sair. sim. Então, assim, olha que situação. Né? E aí eu vou cuidar, né, dele e ele cuida de mim. E nós ficamos 2 doentes dentro de casa. Sim. Você sabe, Sheila, que se eu fosse assim, sei lá, dar uma dica para aqui. Estamos fazendo uma live que tem um monte de mulher com dependência emocional. Sabe que dica eu daria? Sinceramente, primeiro tem que se tratar, né? Tem que buscar uma terapia, alguma coisa para trabalhar isso. Mas eu diria assim, seja gentil com você mesmo. Porque a pessoa que tem dependência emocional, ela já ouviu de muita gente que, que todo mundo desiste dela, que ela sabe que tá fazendo errado, que ela não consegue sair daquele relacionamento, ela se sente muito mal, muito culpada, tipo, se sente uma bosta, literalmente, assim, tipo, putz, que droga que eu tô fazendo com a minha vida que eu não consigo sair disso daqui. Então a culpa é tão grande, tão grande, tão grande, que a primeira coisa que eu ia falar pra você faz um carinho em você mesmo e fala, tá tudo bem. Tipo, seja gentil com você mesmo. Você não tá conseguindo, procura ajuda, mas seja criança, porque geralmente a pessoa é muito cruel com si mesma. E o primeiro passo é ser gentil, sabe? Você precisa se cuidar, você precisa falar assim, tá, eu já entendi que você não dá conta, então vamos junto procurar uma saída para isso, sabe? Você com você mesmo, sabe? E Quer aí ver, ela no começo da separação, procura um travesseiro grande, compra um travesseiro bem grande é, e abraça esse travesseiro. E isso vai ajudar muito no, né, no momento de separação, nos primeiros meses da separação. Abraça, abraça e faz de conta que você está se abraçando ali e faz carinho. isso aí, É, grande, como se fosse uma pessoa que está ali. Essa é isso aí. uma dica, hein? Vai ajudar muito nos primeiros meses. Isso é uma Sim, dica de um psiquiatra.
de um psiquiatra americano que, conversando comigo, ele falou, olha, às vezes ele manda comprar, assim, aquele travesseiro que, bem comprido, sabe? Assim, que parece uma pessoa mesmo. Isso daí, Esse auto... né, ajudar você sentindo que tem algo, né, ali, né? Se aterrando, né? Porque o dependente emocional, ele necessita, né, de algo no começo. Então, esse travesseiro, na hora de dormir, se você está em separação, né, ajuda muito. Outra coisa é religião, né? Ou uma filosofia de vida, tem uma filosofia de vida, né? Alguma coisa que vai te dar a buscar amigos novos, com mente, né? Positiva, né? Para trazer você também um conforto, novos amigos. Respirar, meditar e o primordial, fazer exercício. Então, eu falo com meus clientes assim, olha, nem que você faça polichinelo, assim, ó, 5 minutos por dia, faça alguma coisa, movimenta, manda, né? Manda serotonina, né? Ativa, né, seus hormônios, né? É, porque é muito importante. Vai obrigada. No primeiro dia você vai com raiva até. No segundo você vai assim, meio carregado. Depois você acostuma, porque traz um bem-estar muito grande. E Sim. faça terapia, né, doutora? Com certeza. Nesse caso é obrigatório. Eu sinto muito, mas vai te ajudar muito. Acho que terapia devia todo mundo fazer, né? É saudável pra caramba. Depois você começa a fazer e se entende quando você encontra um bom terapeuta. É sensacional, é saudável fazer. Eu falo que você se ouve através de mim. Eu falo com meus clientes assim, tá, o que você veio fazer aqui? Você veio se ouvir através de mim. Você Eu está falo se ouvindo. espelho, é um espelho, né, que reflete o É que um... você é muito bacana. Então, às vezes, eu deixo a pessoa falando e aí eu repito. Aí ela fala assim, falei assim, mas você falou isso, né? Sim, Foi você que falou. Então, você está se justificando. Você toda hora vai e volta e se justifica pelo seu parceiro. Não, não, e sim. se culpa. Então, eu acho que não existe nenhum. O mapa, existe um mapa, mas ninguém pode percorrer, ninguém percorre ele da mesma forma, né? Ninguém tem a leitura desse mapa da mesma forma. Então, que eu vou caminhar em, às vezes, uma semana, a minha amiga vai caminhar em 6 meses, a outra vai levar 30 anos, e a outra pode, né, nunca conseguir chegar. Sim. Mas é bem Então, isso. terminando, eu acho que esse aqui é um assunto que tem que ser muito falado, não pode ser uma live assim de 1 hora, que a gente fez só um bate-papo, pegou algumas coisas, né, e foi trazendo aqui. Eu acho que tem que ser falado, repetido muitas e muitas vezes, assim como está tendo essa quase uma moda sobre narcisismo, tudo quanto é rede social fala de narcisismo, e a gente tem que falar da dependência emocional, né? De quem está do outro lado. É verdade. Tá acabando a minha bateria, Sheila. Eu tô com medo aqui. Nós temos também você. Se você sumir, já sei que, né, acabou a sua bateria. Muito obrigado por ter aceitado. Eu acho que a gente podia combinar, fazer outras, Vamos, né? vamos. Ah, e também dizer que dependência não tem idade, pode acontecer lá da adolescente, que hoje a gente vê adolescentes falando assim, eu vou morrer se fulano me largar. Né? Ah, ele não pode, assim, mas 13 anos de idade, menina, vai brincar de boneca, mas é uma coisa séria. E mulheres com 60, 70 vivendo a mesma coisa. Então não tem ideia, não tem idade. Né? Sim. E, e tem Mas aquelas que sofrem tanto que porque é existem. essência, quando você é a sua essência, não tem idade mesmo. Se você sofreu isso daí, precisa resolver e trouxe isso como aprendizado na sua vida, você vai buscar essa dependência. Trata logo, para se livrar. Mas tem tratamento. Tem tratamento, tem jeito e basta querer. É, Né? eu passo. Eu sempre falo assim, tu não tem que querer muitão, porque as pessoas às vezes falam assim, ah, não tenho força, acha que esse querer muitão
querer 100% me tratar para eu tratar. Não. Se você querer 1%, mas se precisa querer, se precisa, assim, pedir ajuda, ter humildade mesmo para pedir ajuda, sabe? E quando você não busca ajuda, é a sua arrogância que tá agindo, né? Então, se precisa ter 1% de querer, aí o troço vai. Aí alguém vai te ajudar, mas você precisa querer. Mas Precisa querer. pode ser só 1%, entendeu? Que às vezes as pessoas falam assim, eu preciso me preparar, eu preciso querer muito. Não, queira um pouquinho só um tiquinho, que alguém já vai te ajudar, entendeu? E também dizer também que existem, tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Existem outros órgãos aí, até gratuitos, né? Não sei como é que é aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos tem. Aqui eu também penso que tem, de apoio, né, a pessoas, a vítimas de abuso. Então, recorra. Muita gente tem vergonha, mas recorra a esses órgãos de apoio à vítima, né, de abuso. Não fiquem paradas, procurem ajuda, procurem um bom amigo, procure o pastor da sua igreja, o padre, procure ajuda, porque tem que querer, basta querer e tem solução, né? O primeiro passo tem que ser dado. E quando recair, né, doutora? A gente tá aqui. Tá aqui de novo. A gente sempre. Faz Olha, parte. muito obrigada a todos que participaram. Estava todo mundo muito quietinho aí. Não sei, me digam lá no direct se vocês gostaram, né? E se vocês querem que a gente fale mais sobre isso. Obrigado mesmo. Obrigada pelo Vai convite. trabalhar hoje o dia todo, né? Vamos embora. Então, vou aproveitar aqui o primeiro dia no Brasil, um monte de coisa para fazer. Obrigada e Vai. até em breve. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada a todo mundo que participou. Ai, esse tema deu até um suador. Um beijão, muito obrigado pelo convite, viu? E meninas se cuidem, enfim, meninos e meninas. Eu acho que independente É, pode ser qualquer um dos sexos. façam seus comentários lá no direct, me deixem saber o que vocês acharam, se vocês querem ouvir mais sobre esse assunto. Beijo!